com uma contusão, né? Então eu só consigo tocar coisas muito simples. E eu fiz essa música usando 2 dedos, então é mais fácil de tocar. Assim. Por que será, né? Só tirando, por que será, né? Foi lá no boi, foi lá no boi. Não tem idade para isso, gente. Sou jovem, pô. O som do violão tá chegando aí? Tá. Misericórdia e verdade se encontrarão, justiça e paz se beijarão. Misericórdia e verdade se encontrarão, justiça e paz se beijarão. A verdade brotará da terra e a justiça olhará do céu. Também o Senhor fará o que é bom e a terra dará o seu fruto. Misericórdia e verdade se encontrarão, justiça e paz se beijarão. Misericórdia e verdade se encontrarão, justiça e paz se beijarão. A equidade tocará a trombeta e abrirá passagem para o rei, montado em um animal de carga, então sobre um cavalo branco. Misericórdia e verdade se encontrarão, justiça e paz se beijarão. Misericórdia e verdade se encontrarão, justiça e paz se beijarão. Levará, cobrirá a falta, afastará toda ameaça, caminharão em suas pisadas. Misericórdia e verdade se encontrarão, justiça e paz se beijarão. Misericórdia e verdade se encontrarão, justiça e paz se beijarão. Misericórdia e verdade se encontrarão, justiça e paz se beijarão. Misericórdia e verdade se encontrarão, justiça e paz se beijarão. Essa é uma canção inspirada no Salmo 85, um trecho específico do Salmo 85, que é uma profecia messiânica. Fala acerca
de uma libertação que viria, né, do Messias que viria, libertador, e promoveria a união entre duas coisas que parecem antagônicas, né? Misericórdia e verdade, justiça e paz, né? Não dá para ser justo tendo paz, né? Parece, né? Não dá para ter misericórdia sendo verdadeiro, né? Geralmente a verdade vem com uma carga, um peso, né? De julgamento, de condenação, né? E essa música brinca com essas linguagens, né? E assim como o salmista já havia feito com o Salmo 85. Quando eu mudo para cá, tá cortando o vídeo, né? Vou manter assim, então. Tá bom. Vamos lá. Vamos para o nosso texto base de hoje. Eu tô com um texto na cabeça que ele me remete a uma leitura que eu fiz de um livro chamado O Jesus que eu Nunca Conheci, do Philip Yancey. Não sei quantos já tiveram oportunidade de ler. É um livro antigo, assim, eu li na adolescência. O livro é de 95, não é tão antigo assim, né? Eu li, sei lá, eu li na época que saiu no Brasil. Eu devia ter uns 16, 17 anos. E foi um livro que mexeu muito comigo e ele parte de algumas observações de Jó para entender Jesus, seu papel e o quanto o Jesus que nós muitas vezes enxergamos, ele é contaminado por nossas próprias leituras da realidade, por aí vai, né? Então eu vou ler um trechinho aí de Jó, do capítulo 9, dos versos 27 até o 35. Parece que é muito, mas é curtinho. Se eu decidisse esquecer minhas queixas, deixar de lado a tristeza e exibir um rosto alegre, ainda assim temeria todos os meus sofrimentos, pois sei, ó Deus, que não me considerarás inocente. Não importa o que aconteça, serei considerado culpado. Então, de que adianta continuar lutando? Mesmo que eu me lave com sabão e limpe as mãos com soda, tu me lançarás num poço de lodo e até as minhas roupas terão nojo de mim. Deus não é ser humano como eu. Não posso discutir com ele nem levá-lo a um tribunal. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro, ele afastaria de mim o castigo de Deus e eu já não viveria aterrorizado. Então falaria com ele sem medo, mas sozinho não consigo fazê-lo. E eu nem estou lendo a versão da mensagem, tá, pessoal? É a versão da NVT mesmo. É uma passagem também muito messiânica, né? Aponta muito para essa figura desse mediador, alguém que poderia fazer uma interface de Jó com Deus. Porque sem esse mediador, Jó considera que ele não tem a menor chance diante de Deus, né? Ele seria destruído imediatamente. Vamos pensar um pouquinho sobre esse contexto que Jó apresenta, né? E o que isso representa para nós. Os primeiros versículos que a gente leu aqui mostra Jó fazendo considerações sobre a sua condição diante de Deus, né? Gênesis 1, 27 diz assim: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. É curioso isso, que quando a Bíblia fala que Deus faz o homem à sua imagem, ele faz homem e mulher. Então a imagem de Deus está manifesta em uma relação que acontece quando há mais de um, né? Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então ele fala no plural e fala de um ser humano que vai ser criado também no plural, que não é só que a gente usa a palavra homem, né? Mas é homem aqui no sentido de humanidade, né? Esse texto até a NVT corrigiu isso, né? Ela traz, criou os seres humanos à sua própria imagem, homem e mulher os criou, né? Então a relação humana, né? Ela espelha a relação divina, e o homem foi criado à imagem de Deus porque ele foi criado em uma relação, um relacionamento. A quebra dessa relação deformou essa semelhança, certo? Acho que a gente já falou disso algumas semanas atrás.
Ano passado, faz tempo, né? Romanos 3:23 também no NVT aqui. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Quando a gente fala de glória, a gente está falando de presença. E a presença de Deus, né, ela se manifesta na relação. Olha que legal, lá em Gênesis, vocês devem lembrar que Deus se encontrava com Adão e Eva na viração do dia, né? Ele se encontrava com eles à tardinha. E aí, quando eles pecam, Deus aparece para o passeio que acontecia toda tardinha e o homem está escondido, o homem, humanidade, né? Os dois estão escondidos com medo. Então, o homem pecou e não consegue mais alcançar o padrão para se relacionar com essa presença. Vocês se lembram lá como acontece quando o povo fala assim, Moisés, só você que sobe para falar com Deus, a gente também quer. E eles chegam no pé da montanha, aí vem trovão, e vem tempestade, tudo, o povo fica apavorado, fala, não, vai você, esquece, tá tudo certo, vai lá, resolve isso aí. Porque a gente não consegue alcançar o padrão da glória de Deus. É que quando a gente era criança, a gente ouvia que estão destituídos da glória de Deus. A gente não sabia muito bem o que isso significava, mas é isso. A gente não alcança mais esse padrão de glória, né? Por isso, a Bíblia diz que estamos destituídos, quer dizer, não conseguimos acompanhar o padrão da glória de Deus e isso prejudica a nossa relação. Olha aí que legal o que acontece em seguida. Jesus restaura essa relação. 2 Coríntios 5:19, que foi um texto que a gente trabalhou na semana passada, fala assim, na última reunião que a gente teve, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. 2 Coríntios 5, verso 19. Então, essa é a narrativa da queda, né? Da criação, queda e redenção. E são esses os 3 passos básicos que narram a história da humanidade. O homem foi criado à imagem de Deus, ele deturpou essa imagem, né? E ele está sendo restaurado a essa imagem original. Agora, o que é a igreja? Se nós entendermos que essa é a história, o que é a igreja? A igreja é o meio pelo qual Cristo promoveu a restauração dessa relação. Primeiro, entre o homem e Deus. Segundo, entre o homem e seus iguais. E terceiro, entre o homem e os seus diferentes. A gente já falou disso algumas semanas atrás também, mas vale a pena recapitular, que no momento em que o homem cai, em que há essa quebra da relação, essa quebra não acontece só com Deus. Essa quebra acontece entre o homem e o homem também. Adão, que tinha acabado de falar, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ele tinha acabado de dizer isso, né? Nos versos anteriores. Ele vira e fala assim, essa aqui é a Eva. Ela é a mãe de todos os seres viventes. Não é mais eu. Ela é outro ser. Ela está à parte de mim. Né? Então a relação que foi quebrada com Deus não foi quebrada só com Deus. Foi quebrada também entre homem e homem. Né? Entre a humanidade. A humanidade passa a ter uma relação corrompida. E Deus faz uma profecia sobre isso. Deus fala, olha, agora a relação de vocês vai ser complicada. Né? E de fato, né? A opressão do homem sobre a mulher é um fato. A gente olha isso ao longo da história. A gente olha a opressão de um homem mais poderoso sobre outro homem menos poderoso ao longo de toda a história. Né? Quem pode mais chora menos, né? A gente ouve dizer, né? Então as relações humanas foram deturpadas por causa do pecado. Agora, se a igreja é o movimento pelo qual Cristo promove a restauração dessas relações, ele promove a restauração de todas essas relações. Então a igreja não é o lugar que eu vou para me encontrar com Deus somente, mas é o lugar que eu vou para encontrar com o meu próximo e também com aquele que é distante, aquele que não está tão próximo assim, né? A igreja, ela promove esta restauração de todas as relações do ser humano. Eu gosto de entender a igreja como movimento, não como instituição, né? Porque instituição passa a ideia de algo monótono, né? Estático, parado no tempo. Mas a igreja, nós aprendemos, né, com a reforma, que a igreja está sempre em reforma, ela está sempre em movimento. Há uma missão que envolve a igreja, e essa missão, ela é uma caminhada.
Eu gosto muito do termo que o Caio Fábio usa, né? Ele fala que ele chama a igreja dele de o caminho, né? O pessoal, caminho da graça, né? Eles chamam. Eu gosto muito dessa expressão, né? Paulo chega a usar esse termo também, os do caminho, né? A gente encontra esses relatos na Bíblia que falam da fé como um caminho, não como um final. Eu ouvi umas semanas atrás uma live com o Saião, Luiz Saião, professor, e ele dizia que Cristo é a porta, porém, ao passar pela porta, a gente ingressa em um caminho. E esse caminho não está logo depois da porta, tipo, passei por Cristo e está tudo resolvido agora, né? Mas é uma caminhada com Cristo. E isso é uma alegria participar dessa caminhada com Cristo, não é necessariamente um peso. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui. Aí. Vamos dar uma olhadinha um pouco mais à frente. Quando eu costumo dizer, né, que a igreja é missão, culto e casa. E isso, a gente precisa entender isso não como uma linha, simplesmente, mas como um ciclo. E um ciclo que, quando ele chega no final, ele retorna ao início, né? Missão fala da busca, né? Culto fala da relação com Deus restaurada. E casa fala da relação com os próximos, né? Com as pessoas da nossa convivência restaurada também. Pegando passo a passo aí, como é que isso acontece? Primeiro, a humanidade vinha em inimizade com Deus. Jó está descrevendo isso quando ele fala: eu não consigo, se eu chegar diante do Senhor, eu tentar mostrar que eu sou justo, o Senhor me esmaga do mesmo jeito. Jó 10, 4 a 7, fala isso de uma forma muito pesada. Ele diz assim: acaso os teus olhos não são como os nossos? Nas versões mais antigas, na Almeida, diz: acaso o Senhor tem olhos de carne? Jó perguntando para Deus. Vê as coisas como um ser humano qualquer? Tua vida é tão breve como a nossa? Vives tão pouco como o homem, que precisa sem demora investigar a minha culpa e procurar meu pecado? Embora saibas que não sou culpado, não há quem possa livrar-me das tuas mãos. Jó 10, 4 a 7. As reflexões que Jó faz são muito profundas, né? Ele faz uma teologia muito aprofundada, e ele faz perguntas muito difíceis, né? Que muitas vezes a gente tende a fugir delas, porque elas são um pouco incômodas, né? Agora, o que acontece depois dessa situação, dessa condição de separação do homem com Deus, essa inimizade? Jesus dá um pontapé inicial. Jesus vem à Terra em missão. Então, quando nós falamos que nós estamos engajados na missão, não é uma missão nossa, nem uma missão da igreja, é uma missão de Deus. Deus toma iniciativa em uma missão. Olha só, um dos textos que eu mais amo na Bíblia, né? Filipenses 2, 5 a 11. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu posição de escravo, nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou a um lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo do joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então, Jesus vem à terra em missão para aniquilar esta inimizade. Ele inicia um ciclo de reconciliação. Esse ciclo que eu falei, né? Missão, culto e casa, ele tem início com Jesus vindo em missão. E é curioso que quando nós lemos lá em João, João utiliza alguns termos muito peculiares. Ele fala, por exemplo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está falando de morada, ele está falando de casa, ele está falando que ele esteve conosco, como um de nós, né? Olha só, João 1, versos 12 ao 14, fala da missão promovendo esse reencontro com Deus, reencontro do homem com Deus. Mas todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha a relação sendo restabelecida. Filhos de Deus. E estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. E assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso.
e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória do Filho único do Pai. A pergunta de Jó lá atrás, por um acaso Deus tem olho de carne? É respondida aqui em João 1. A palavra se tornou carne e osso e habitou entre nós. Como eu já disse, essa relação corrigida, restabelecida entre o homem e Deus também vai permear as nossas relações entre nós. Olha o que diz Gálatas 3, 27 e 28. Todos que foram unidos em Cristo no batismo os revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Olha a treta lá de Adão, dizendo agora você não é mais eu, você é um outro ser. E aqui Paulo escreve aos Gálatas, agora vocês são um ser só, novamente. Essa relação restabelecida, não só vertical, mas também de uma forma horizontal. E qual que é o processo natural? Né? Uma vez que nossa relação com Deus foi restabelecida, nossa relação com o próximo é restabelecida, nós nos engajamos na missão de Deus, que é alcançar outros para que também participem dessa mesma relação. Jesus nos envia para continuar essa mesma missão que ele iniciou. Mateus 28, 18 a 20, é outro dos meus versos favoritos. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e da terra me foi dada. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, a gente pega, faz a volta e retorna para a missão. A mesma missão que Jesus deu o pontapé inicial lá, a gente agora é um agente dessa missão e passa a fazer parte dessa missão na Terra, trazendo a restauração da relação das pessoas com Deus e com o próximo. Então é um ciclo infinito, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, profecias, né, no Antigo Testamento do tipo, assim como as águas cobrem o mar, o conhecimento da minha glória vai encher toda a terra. Do que é que o Senhor estava falando naquele momento? Exatamente desse ciclo, dessa onda que vai se multiplicando, que vai cada um alcançado é uma nova ferramenta para alcançar outros. É um novo agente de transformação. Nós não somos meros filhinhos queridos e no colinho do papai e isolados de toda a realidade que nos cerca. Mas nós somos agentes de transformação. Então me preocupa muito quando um cristão só tem amigo cristão. Porque não faz sentido. Porque nós estamos aqui em missão. Nós não estamos aqui para viver uma vida monástica, isolada de toda a realidade que nos cerca. Ou quando um cristão fala, não, nós não devemos criticar tal postura, ou tal política, ou tal situação que o nosso país está vivendo, a nós só cabe orar. Negativo. Nós somos agente de transformação no lugar que estamos. Assim como Jesus foi antes de nós e deu esse pontapé inicial, restaurando todas as coisas. A Bíblia fala que em Cristo vão convergir todas as coisas. E é disso que a Escritura está falando. Jesus é o Messias prometido, é aquele que Jó estava questionando. Se tivesse um mediador, puxa vida, se tivesse alguém para falar por mim. Jó não sabia, mas existia. Os biblistas costumam dizer que Jó é o livro mais antigo da Bíblia, né? Talvez tenha sido o mais antigo, a história mais antiga de toda a Escritura. E ela praticamente é um resumo de toda a história, né? Ela fala de um homem que vivia muito bem e que de repente caiu sobre ele uma desgraça, e aí ele passa muito mal todo esse tempo e chama Deus pra treta e discute e quer se justificar e tal, e no final Deus o restaura, né? Essa é a história da humanidade, é a história de todos nós, né? Eu não bato martelo nisso, mas eu tenho a impressão que a história de Jó é uma parábola. Talvez ela não tenha sido um personagem histórico, de fato, mas uma parábola que reflete uma realidade de toda a raça humana, né? É muito fácil você dizer assim, pô, no lugar de Adão eu ia ficar lá curtindo o Éden numa boa, né? Não iria me corromper, né?
No lugar de Jó, né, estava tudo ótimo, né? E é essa provocação que Satanás faz, né, no início do livro de Jó lá. Ele é fiel porque o Senhor dá tudo que ele precisa, então tá tudo bem, né? Então vamos para um resumo de toda essa ideia que eu apresentei hoje aqui para vocês. Um resumo é que tudo que nós fazemos está envolvido nesse ciclo, né? E é um ciclo muito simples, 3 passos apenas, né? Quando eu falo de culto, eu estou falando da restauração dessa relação vertical, dessa relação com Deus, né? Então, quando eu falo de culto, eu não estou falando de uma reunião específica, né? Não é essa reunião que nós estamos fazendo aqui, né? Mas culto é a minha relação com Deus. Se nós olharmos para os patriarcas, como era o culto que eles prestavam a Deus? Na cultura deles era erguer um monte de pedra, colocar um animal em cima e imolar o animal e tacar fogo. Essa era a forma de culto. Mas o culto tem muito a ver com a cultura, né? Até são palavras que têm um mesmo radical aí. Então, o culto que nós prestamos, né? O culto que nós prestamos, ele não é só uma manifestação em uma reunião, mas é a relação que nós mantemos. Romanos vai dizer que o nosso culto racional é entregar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Então, dá para a gente listar como culto coisas que mantêm a nossa relação vertical, nossa relação com Deus, oração, né? Oração separado, sozinho, no quarto, lá igual Jesus ensinou, entra no seu quarto, fecha a porta. Oração coletiva também, leitura e meditação da palavra, vida devocional, todas as disciplinas espirituais, jejum, todas essas coisas, né? O Giovanni Alecrim, que não está aqui hoje, ele costuma falar do meditátil, né? Desses processos de disciplina espiritual, de leitura dos salmos e tal, que isso é muito saudável, faz parte de uma relação que esse link restaurado entre nós e Deus. Depois nós temos as relações entre nós, né? Que eu chamo de casa, né? A Bíblia fala do oikos, né? Então, no grego é oikos, é casa, é assim, a nossa convivência, não necessariamente pessoas que moram na mesma casa, mas que fazem parte da nossa convivência diária. Então, nesse nível de relacionamento, nós restauramos intimidade, cuidado mútuo, convivência, comunhão. Nessas horas, né, quando a gente está falando de restauração das nossas relações, a gente está falando de como nós nos tratamos mutuamente, como nós convivemos com as pessoas que nos cercam, né? E essa relação é restaurada. E depois, quando eu falo de missão, eu estou falando daquilo que eu faço para quem ainda não tem uma relação restaurada com Deus. Estou falando de socorro para o necessitado, estou falando de evangelismo também, estou falando de defesa da justiça, de denúncia da injustiça, estou falando de intercessão por aqueles que precisam, intercessão diante de Deus e intercessão diante dos homens também, porque muitas vezes nós precisamos interceder diante dos homens para que as injustiças sejam reparadas, né? Então, esse ciclo, eu não consegui até hoje, e faz alguns anos que eu trabalho esses três pilares, eu não consegui encontrar nada que a igreja tenha sido incumbida para fazer que não se enquadre nesse processo, nesses 3 aspectos. Tudo que nós fomos ordenados a fazer, né, por Jesus, se enquadra neste ciclo de relação restaurada com Deus, relação restaurada com os de dentro, relação restaurada com os de fora. Culto, casa e missão. E assim que nós chegamos na casa, né, eu fui alcançado pela missão, minha relação com Deus foi restaurada, minha relação com a minha esposa, meus filhos foi restaurada. Qual é o próximo passo? Vou eu para a missão agora. E aí eu continuo esse ciclo, e esse ciclo não para. A missão precisa deixar de ser algo extraordinário. Não sei se vocês cresceram em igreja, eu cresci em igreja. E missionário, para mim, era um cidadão muito louco. Usava umas roupas diferentes, faca no dente mesmo. Cara loucão, que se metia no meio do mato. A gente tem um pastor amigo nosso que é desses, né? Pedro Sortica, é desses. É um cara assim que... Os filhos dele nasceram na Bolívia, no meio da... Entendeu? Num lugar totalmente isolado. E ele vive assim. Nós temos outros amigos assim também, Edilson e a Cíntia, e que vivem essa realidade, né? Que é uma relação extraordinária. Isso não faz parte do nosso dia a dia.
Mas a missão de Deus precisa ser incorporada na nossa vida diária. Porque a missão de Deus, ela não se dá só de forma extraordinária. Às vezes a gente fica esperando aparecer uma luz do céu e fala assim, meu filho, você vai pregar na Amazônia, né? Mas essa ordem já foi dada. Nós acabamos de ler aqui, vão e façam discípulos. Essa ordem já nos foi dada. Para o cristão, missão é ordinária. Pode ser extraordinária, mas antes é ordinária. Já ouviu aquela história do menino que fala, eu vou ser missionário no mundo árabe? E aí o pastor vira para ele e fala assim, e o que você está fazendo aqui? Aí ele não sabe dizer. Muitas vezes não está fazendo nada. Mas ele quer ser missionário lá. Mas para ser missionário lá, primeiro ele precisa ser um missionário ordinário. Ele pode ser um missionário extraordinário, mas primeiro precisa ser ordinário. Existe um processo, né, de crescimento, de aprendizagem, né, para entrar nessa roda aí. E a gente quer ser extraordinário antes de ser ordinário, né? Eu dei aula de música, né, muito tempo, já tive muito aluno que chega e fala assim, mas quanto tempo eu vou levar para conseguir tocar igual? E aí fala o nome de um guitarrista aí. Falou, igual o Yngwie Malmsteen, igual, né, Steve Vai, igual Steve Ray Vaughan. Falo, cara, honestamente, eu garanto pra você que você nunca vai tocar como nenhum desses, né? Porque primeiro você precisa ser ordinário, né? Primeiro você precisa engatinhar para depois começar a andar apoiando nas coisas, para depois conseguir andar com as próprias pernas. É um processo muito longo. Não dá para um bebê chegar e perguntar quando é que eu vou ser igual o Usain Bolt, né? Não vai, né? Não nem começar a andar, calma, né? Então, primeiro precisamos incorporar a missão na nossa vida ordinária, na nossa vida normal. Bom, essa é a ideia que eu queria falar hoje e eu quero fazer uma provocação para a gente fazer uma participação coletiva aí. A minha provocação, eu vou ler um trecho de uma poesia do William Blake, uma tradução, depois a Radassa vai me corrigir toda a tradução, que está toda... Mas enfim, eu tentei rimar, tá, Radassa? Eu tentei rimar em português a poesia do William Blake. Chama Evangelho Eterno, foi escrita em 1793. E prestem bem atenção, porque tem uma provocação interessante aqui. William Blake diz assim: a visão de Cristo que abrigas é da minha visão a maior inimiga. A tua visão tem um grande nariz torto como o teu, e a minha tem um nariz arrebitado como o meu. A tua é do amigo das gentes, e a minha faz parábolas aos indiferentes. A tua ama o mesmo mundo que eu abomino. As portas do teu céu são os portões do meu abismo. Sócrates ensinava o que Meletos tinha aversão, como a mais amarga maldição de uma nação. E Caifás era, em sua própria opinião, o benfeitor da criação. Ambos lemos a Bíblia noite e dia, mas onde você lia preto, branco eu lia. Essa é a tentativa de traduzir o William Blake. E eu queria fazer a seguinte provocação aqui para a gente conversar um pouco. Nós vimos aqui Jesus como um conciliador, né? Jesus como alguém que traz a aproximação daqueles que estavam distantes, a reconciliação, como Paulo escreveu, o ministério da reconciliação. Mas à luz dessa poesia do William Blake, esse Jesus me parece mais um instigador. Não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. Que muitas vezes as nossas diferenças, a gente projeta em Cristo as nossas diferenças. E aí Jesus, ao invés de ser a cola que nos une, ele passa a ser a espada que nos divide. Ao invés de ser a ponte que liga, ele é o muro que separa. Né? Por que isso acontece? É uma pergunta muito fácil, né? Por que
Por que Jesus não está nos conciliando? Jesus se tornou um instrumento de divisão. O que isso representa? Qual que é o processo que isso envolve? Será que a gente está enxergando Jesus errado? Será que Jesus falhou na sua missão? O que acontece? Eu vejo que faz muito parte da nossa construção enquanto sociedade mesmo, né? Eu tô lendo um livro do Harari, e aí ele fala muito sobre o quanto o que caracteriza a gente como espécie são as nossas habilidades sociais, e todos os nossos estratos sociais são baseados em você procurar quem parece com você em detrimento dos outros. Então a gente tende a fazer isso dentro da igreja também, né? Se Jesus é bom, então Jesus parece comigo, e se parece comigo, não parece com você. Então eu sou bom e você é ruim o tempo todo. E aí eu vejo que é mais ou menos isso. E aí, voltando só rapidamente no que você falou sobre a missão extraordinária e a missão ordinária, eu estava lendo essa semana, acho que foi até hoje de manhã, uma filósofa que estava dizendo que a gente precisa vir para o mundo do real. E no mundo real, a gente não vai ganhar o Nobel da Paz. No mundo real, o que sobra para a gente é fazer um bom TCC, mudar o bairro em que a gente vive, mas está tudo bem, porque a potência verdadeira é fazer tudo o que você pode, onde você pode. Senão a gente fica nessa ideia do eu vou mudar o mundo, eu vou acabar com a guerra no Oriente, e a gente não sai do lugar porque a gente não vem para esse lugar real, que é o lugar da nossa limitação e da nossa finitude também. Só isso. Parece. Excelente, excelente. Muito bem observado. A gente... eu acho que até certo ponto, eu acho que existe uma via saudável de me identificar com Jesus e uma que deixa de ser saudável, né? Vou dar um exemplo bem... Com certeza vocês já ouviram isso, né? É que o europeu ilustrou Jesus europeu, né? Branco e coisa tal. Para evangelizar o europeu, isso faz todo sentido. Que nós acabamos de ler aqui, que Jesus se fez como nós, né? Então, para eu evangelizar o europeu, faz todo sentido eu representar o Jesus como europeu. Mas espera aí, para ele evangelizar o oriental também faz sentido eu representar Jesus como oriental, né? E a gente encontra em algumas pinturas antigas também Jesus representado oriental, né? Mas o nocivo é quando isso se torna um instrumento de repressão. Quando eu apresento para o africano, né, oprimido, um Jesus europeu. E eu falo, você precisa se converter para meu Jesus. E o cara nem se liga, quando ele faz esse processo, ele nem se liga que o Santo Agostinho, que ele adora citar, era um negro africano. Né? E que o evangelho passou pela África antes de chegar na Espanha, na Inglaterra, em todos esses lugares, né? Então, esse processo, ele tem um lado bom, vamos dizer, né, de me identificar com Cristo, mas a gente precisa identificar onde é que ele começa a se tornar algo ofensivo, né? Algo que serve para oprimir o outro, né? Que mais, gente? Comentários? Eu ia falar da parte de... Mais ou menos você perguntou o que Jesus faz quando... para a gente ver essas... Para a gente se ver tão diferente ou tão iguais, ou umas iguais, enfim. Na verdade, ele não faz nada, né? Quem faz isso é a gente. De enxergar, quer dizer, de não enxergar a humanidade nos outros. Então, a culpa não é dele dessa vez. Mas, e é isso, né? Só como a gente se vê diferente, a gente de fato quer se encontrar num padrão moral que a gente mesmo estabelece como bom. Uhum.
E, de fato, na verdade, isso é puro moralismo próprio, né? Narcísico. Narcísico. Você se coloca ali e você exclui, na verdade, essa figura de Jesus dali. E é extremamente perigoso, né? As coisas que você é capaz de fazer por isso. Enfim. Gostei bastante da abordagem da missão integral, sem citar missão integral. Dê os nomes. Igual, e citar os nomes também o neocomunismo foi conivente com o apartheid. É isso que você estava falando ali agora há pouco. Perdão, falhou aqui. O que você falou? Outro ponto que não foi dado os nomes o neocalvinismo foi conivente com o apartheid na África do Sul. Né? Você põe eles foram os responsáveis, né? A igreja holandesa por tudo aquilo e não fizeram nada. Sim. Eu ia falar isso agora, eu ia falar não só conivente, né? Foi agente. Eles foram responsáveis, eles foram agentes. Uhum. Exato. É triste, né, cara? Mas agora que perdemos Desmond Tutu, né? Uhum. Sim. É bom sempre reforçar isso. Eu tinha pensado em algo para comentar na sua primeira fala, Lepe. Moralismo. Puxa vida. Ele não tem nada a ver com isso? Não, que veio depois disso. Ai. Moralismo. Projeção. Sumiu aqui. Narcisismo. Eu acho que era por essa via aí do narcisismo. Joga as palavras-chave assim. Sim, lembrei. O interessante é que quando a gente pega... o interessante disso que você trouxe, da questão do narcisismo, e de querer ver o Jesus parecido comigo como uma forma de me afirmar, o curioso é que a gente esquece do Filipenses 2 ali. Que para Jesus se fazer igual a mim, o que ele teve que fazer? Se esvaziar. Ele teve que se humilhar para ficar parecido comigo. Então, o fato de Jesus estar parecido comigo não significa que eu sou melhor. Muito pelo contrário. Significa que ele se transformou num ser vil como eu sou. Né? Ele se humilhou, né? Se diminuiu. Né? E eu acho que essa perspectiva a gente perde de vista. A gente apresenta o Jesus, Jesus é um cara como eu. Né? Mas a gente não se lembra que Jesus se fez um cara como eu. Né? Ele se diminuiu para ser como eu. E olha que tem um ampulheta antigão lá de trás, um dos primeiros que eu fiz que eu falei disso. Que quando Jesus se diminui, se eu me transformasse num ser unicelular, ainda assim o caminho que eu traçaria para diminuir não chegaria nem uma fração do caminho que Jesus se diminuiu para se transformar em alguém como eu. Né? Eu posso virar uma ameba, mas ainda assim eu não vou entender o quanto Jesus se diminuiu para se tornar como eu. Né? Então, Jesus ser parecido comigo não é uma glória para mim. Né? A glória para mim é que ele me redimiu, mas não ele ser parecido comigo. Né? Porque para ser parecido comigo, olha, ele teve que reduzir bastante. Eu acho que Jesus traz eu considero até uma figura, né, de se tornar homem como nós, num sentido de compreender nossas dores, compreender nossa vivência, né? É nesse sentido de acolhimento e nesse sentido tens um advogado junto ao Pai, né? Alguém que entende a tua vida, não é alguém que virou você. Exato. É o mediador que Jó estava clamando ali. Ai, se eu tivesse! Né? E a gente transforma isso numa religião formatada, né? Se você seguir esse rito, se você disser isso, se você fizer aquilo, Deus vai te aceitar, né? E não é sobre isso, né? Aparentemente não é sobre isso. É sobre um mediador que não havia
E que Jó clama, fala isso, ai, se eu tivesse, né? E em Jesus nós temos, né? Esse mediador, né? Esse alguém que pode, se nós nos achegarmos sozinhos diante de Deus, não vai sobrar nada. Mas Jesus pode fazer esse caminho, né? E faz. Que mais? Isolene tá quietinha hoje. Radassa. Hoje eu vim para aprender. Ah, todos. Eu também. Todos nós. Ó, tudo que vocês falaram aí, ó, vai ficar ruminando aqui a noite inteira. Eu estou longe de ter isso que vocês estão querendo me ensinar, viu? Estou longe de ser. Eu também fico assim. Eu gosto dessa troca por isso, sabe? Porque às vezes alguém pensa algo que para ele parece que puf, e aí a gente trocando, né? A gente consegue todo mundo ser um pouquinho iluminado, né? Na conversa. Mais do que quando só um faz uma explanação, né? Por isso que eu gosto dessa troca assim. A Débora e o Lepe trouxeram considerações muito ricas mesmo. Verdade. Mais alguma coisa? Querem fazer mais alguma consideração? Eu quero fazer mais uma, que eu tô aqui tentando pensar como se eu fosse Jó, muito longemente, né? Muito longemente, mas eu tô aqui pensando, e eu tô aqui. Realmente, Jó deve olhar e dizer: Deus não teria como passar pelas aflições que estou passando. Uhum. Porque se Deus é perfeito e todo-poderoso, não tem como essas aflições serem impugnadas a Deus. E eu acho que realmente o questionamento dele é justamente esse mesmo, né? Jó clama por Jesus, né? Uma forma de dizer: será que tem como Deus, né, entender o que eu tô, passar pelo que eu estou passando, entender o que eu estou passando, mas ainda sendo Deus? Será que tem como essa comunicação existir de alguma forma? E aí a única forma de existir de fato é através do Deus que se fez carne, né, e que habitou entre nós. Sim. Eu vi uma frase, um amigo meu postou, acho que o Jean também deve ter visto, do Surya, que ele falou assim, daí você falou isso, eu acabei de lembrar. Ele fala: ninguém sabe mais de sofrimento do que Deus. Uhum, verdade. O Surya postou isso hoje. Acho que eu vi no Twitter dele hoje. Excelente. E antes de Jó, ele saberia. E Jó pode ter pensado isso, mas mesmo assim, ele não... Quer dizer, ele não poderia ter pensado nisso, né? Porque o pensamento da época, se é que ele existiu, não permitiria esse tipo de pensamento. Mas, de fato, olhando hoje, essa frase faz todo sentido, né? Ninguém sabe mais de sofrimento do que Deus. Ainda mais se a gente lembrar que Jesus é o cordeiro imolado antes da fundação do mundo, né? Então Deus já havia entregue seu filho, né? Antes de Jó nascer, né? Então, sim. Outra fonte não citada, viu, Lepe? Eu vou entregar aqui o ouro. É que essa reflexão de Jó aparece em Batman vs Superman. Uma frase que é a frase mais famosa do Batman para o Superman, que ele pergunta: Do you bleed? Você sangra? Né? E é um deus contra um ser humano, né? O Batman contra o Superman é um deus contra um ser humano. E o Batman faz esse questionamento. O Batman bate, né? Parece que não faz nem cosquinha, né? E aí o Batman pergunta isso pro Superman, né? Pergunta: você sangra? Você, né? E quando eu vi essa frase na boca do Batman, me veio muito à mente essa: você tem olhos de carne? Que Jó pergunta para Deus, né? Por acaso você tem olhos de carne? Que tinha sido uma reflexão lá atrás, quando eu era adolescente, quando eu li o livro do Yancey, Jesus que eu nunca conheci. E eu acho que cabe a gente
primeiro, né, entender, né, esse processo. Segundo, participar desse processo, né? É bem, bem rico. Diga, Débora. Pensei outra coisa aqui enquanto vocês estavam falando. Porque, tá aí, você sangra. Mas não é porque eu não sangro como você que eu não posso estar do teu lado. Não é porque Deus não tem olhos de carne que ele não tá vendo o que tá acontecendo aqui. E acho Entendo. que acaba conversando com aquilo que a gente estava falando no começo de por que eu vejo Deus de um jeito e você vê Deus de outro e isso nos separa. Acho que é um pouco disso também, né? Se você não vive a mesma coisa exatamente que eu, não é possível que você esteja do meu lado. Não é possível que eu possa contar com você. Eu só poderia se você fosse exatamente semelhante a mim. Parece ser uma limitação humana, né? A gente entender isso, né? E parece que o texto lá de João, quando diz que o verbo se transformou em carne e ossos, né? E habitou no meio de nós, né? Parece que Jesus de fato faz esse processo, né? E dessa forma ele redime, né? Ele não está justificando Deus. Ele está justificando o ser humano, né? Quando ele faz isso, né? Porque pode soar como se Jó tinha razão. Peraí, eu vou virar ser humano, então, e vou lá sofrer igual eles sofrem para ter autoridade para falar alguma coisa, né? E não é esse o processo, né? Ele se aproxima, porque se ele se aproximasse como Deus, o ser humano sequer suportaria, né, a sua presença. Mas uma vez se manifestando como homem, ele pôde ser tocado, né? Ele pôde ser alcançado, pôde ser o homem. Nós pudemos ouvir palavras ditas da boca do próprio Deus. Pensa nisso. Deus não falou só do meio de um redemoinho, não falou só do meio da sarça ardente. Ele falou na boca de um homem palestino. Olha que loucura isso. Nascido no ventre de uma adolescente, né? Viveu como um carpinteiro, trabalhou na oficina do pai dele. E aí, na boca desse homem, Deus falou, né? Esse homem era o próprio Deus encarnado em toda a sua glória, né? Olha que doideira, né? Então, é lindo de ver e a gente precisa fugir das armadilhas, né? Que pode aparecer que Deus está se justificando para Jó. Eu não acredito assim. Eu acredito de fato que Deus está traçando um caminho de cima para baixo, né? De Deus descendo como um ser humano, né? Não de uma justificativa. Ó, já que você questionou se eu sinto, agora eu vou sentir, né? Talvez não seja só isso. Mas o fato é que Deus teve olhos de carne, né? O Cacau, amigo nosso, costuma dizer que existe um homem no céu, né? Existe um homem no céu, Jesus, né? Ele ascendeu aos céus com o seu corpo físico, né? Tanto que não acharam o seu corpo material e subiu aos céus e está lá. E é nosso advogado lá, é um homem. É verdade. Eu não lembro se foi o Spurgeon, se foi o Lewis ou se foi o Brennan Manning que propõe uma alegoria que diz: imagine que você criou uma formiga. E você, humano, é o criador da formiga. E a formiga rompe com você e ela está caminhando rumo a um abismo e você tenta de todas as formas apontar outro caminho para a formiga, mas a formiga não é capaz de te entender. E a única forma de fazer com que a formiga talvez entenda é você mesmo se transformar também em uma formiga. Para poder falar com ela. E eu acho essa ilustração muito boa. Eu não lembro de qual dos três que é, depois eu vou procurar. Mas é uma ilustração muito boa. Não sei se vocês já viram, ela é bem famosinha também. Eu já ouvi isso, mas eu não conheço a autoria. Mas exatamente. Esse é o processo. Muito bem, gente. Muito bom. Vamos para a ceia. Vamos partilhar então a ceia. Vou buscar aqui, peraí. Tá. Muito bem.
Será que o Lepe fez pão? Não fiz. A gente tá na low carb aqui. Eu também tô no Geração Saúde, viu? Tô caminhando agora, começando. Ele tá toda fazendo exercício, toda fitness. Já. Aí tá até com roupa de... não, é jutsu. Não é Just Do It. Vai pra saúde mesmo. É. Pera aí, só um minuto. Tá bom. Mas a gente tá fazendo exercício aqui também, bastante. Vai ser padrinho de casamento, tem que caber na roupa, né? Inclusive já aviso, semana que vem a gente não vai conseguir chegar a tempo. Beleza. Sim. Talvez, e essa é uma que a gente até poderia conversar sobre isso, o Dazaev falou que para ele seria melhor o domingo ao invés do sábado. Eu comentei com ele que a gente já teve algumas situações que a gente fez de domingo, né? Mas que a gente tinha preferência por ser mais cedo, no caso, no domingo, para o pessoal conseguir dormir. Muitas vezes tem que acordar mais cedo, né? No domingo. E aí fiquei de propor para a gente ver se tudo bem para o pessoal mudar para o domingo, se é possível, né? Que o sábado é um dia que para ele é um pouco complicado pela agenda dele lá, que é o dia que ele está na sogra, geralmente. Beleza. Vamos testar, né? Podemos semana que vem, então, fazer no domingo. Que horário que é melhor, hein? Umas 6 horas? Antes do Fantástico. Então. Podia ser tipo umas 6 horas, a hora que tá passando... o Hulk. Caldeirão ninguém merece, não. Então, quer dizer, Hulk, sei lá. Então... Ninguém se importa muito. Eu acho beleza. Pode ser, né? Vamos semana que vem testar, então, domingo às 18. Beleza. Só lembrando que domingo tem o culto de Antônio Carlos, né? Às 18 que hora horas. que é às 18? 18 horas. Acaba umas 7h30. Entendi. Verdade. Só se a gente fizesse mais... na hora do Fantástico, Débora. Só se a gente fizesse mais cedo ainda. Não sei como é que é a agenda de vocês aí. Domingo de manhã? Ou pode ser no período da manhã, domingo cedo. Geralmente, domingo cedo, a gente assiste o Ed René. Mas... Pode ser tipo às 4 horas. Oi? O domingo está todo comprometido. Lá. Vamos dar uma estudada durante a semana, daí a gente conversa melhor. Gente, e se a gente continua no sábado igual tá? E aí no domingo, depois do Antônio, a gente se reúne para conversar sobre o que o Antônio falou. Que aí a gente fica legal. Com a... Pode ser também. Pode ser. Eu gostei da ideia. Legal. Vamos experimentar isso semana que vem. Vamos ver como. Não acompanho o Antônio, mas eu sinto falta daquela rodinha no final do culto. É que com o Antônio é só ele que traz a preleção, né? Muito bem. Infelizmente, eu ainda não fiz uma célula na minha casa. Aí eu fico realmente sem poder discutir. Então, eu também fico assim, sozinho. Sim. E se o Antônio abrisse como nós abrimos aqui, não ia ter mais tempo. Não tem condição. Muito bem, gente. Vamos lá, então. Como de costume, lendo 1 Coríntios 11 ali, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo partido
por vós fazei isso em memória de mim. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu corpo partido. Nós te agradecemos porque o Senhor colocou essa roda para girar. O Senhor colocou essa igreja, essa engrenagem em movimento para que fôssemos alcançados pela sua misericórdia, para que a nossa relação com o Pai fosse restaurada e para que a nossa relação uns com os outros fosse restaurada. Senhor, nós te somos gratos por esse corpo partido. Somos gratos pelo teu sacrifício que deu início, que inaugurou essa nova realidade e que inaugurou uma nova criação. Obrigado, Senhor, porque por meio do seu corpo partido nós fomos feitos filhos de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Semelhantemente, versículo 25, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Senhor, te somos gratos pelo teu sangue derramado por nós. O sangue de Jesus, aquele que nos purifica do pecado, que nos faz aceitáveis ao Pai. Te somos gratos, Senhor, porque fomos lavados, Senhor. Somos gratos porque fomos restaurados, redimidos, sim, transformados em novas criaturas, porque o teu sangue foi sobre nós. No momento em que Jesus estava para ser crucificado, Pilatos diz à multidão que o sangue dele seja sobre vocês, que o sangue dele seja sobre a cabeça de vocês. E a multidão responde: que ele seja sobre as nossas cabeças e sobre as cabeças dos nossos filhos. Recebemos, Senhor Jesus, o seu sangue purificador, transformador de realidade, preço pago em nosso favor. Vamos. Senhor, te agradecemos por essa ceia, por esse tempo em comunhão. Senhor. Ser presente em nós, Senhor, no nosso dia a dia, na nossa vida comum, Senhor. E que essas coisas que discutimos aqui, Senhor, façam parte das nossas reflexões, tomem conta do nosso coração, para que nossa vida ordinária seja transformada, Senhor. Aquilo que nós muitas vezes achamos que está tão distante de nós, Senhor, seja transformado em cotidiano. Que nós não fiquemos escravos do extraordinário, Senhor, mas que possamos viver, Senhor, na tua presença de maneira ordinária, Senhor. Sim. Queremos nos engajar na tua missão, Senhor. Sabemos que é o Senhor quem redime, é o Senhor quem está em missão no mundo, sim, e nós queremos participar dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Alguém tem algum motivo para orarmos, para agradecermos, para intercedermos? Como estamos? A Débora que fala assim. Como estamos? Gente, dá até microfonia, sabia de tanto... Acho que pedir para que Deus continue nos guardando, né? Com essa nova cepa de coronavírus chegando aí, se alastrando, né? Sim. Pedir proteção. Eu queria pedir também. Ui, desculpa, Débora. Pode falar. Eu queria pedir oração pelo meu irmão que pegou essa HN3, mas graças a Deus está se recuperando.
Eu acredito que Arthur também deve estar chegando, que ele está com a tossezinha meio chata, já comprei medicação, ele já começou a tomar, e para que Deus possa guardar, né, a minha família, principalmente a minha mãezinha, né, que tem 89 anos, e que a gente tenha o maior cuidado com ela, mas meu irmão mora lá, né, e é isso que a gente fica muito preocupado com isso. Agora, eu gostaria também caiu a ficha agora, né, em relação ao que foi estudado. Existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. E eu comecei a me perguntar, eu posso ser mediador de Jesus para alguém? O que é que eu tenho feito? Isso vai ficar martelando a noite inteira, né? Uhum. Como eu tenho sido esse mediador? O que é que ainda está faltando acontecer para que eu possa vir a ser essa mediadora de apresentar Jesus? Não muitas vezes com palavras, mas com ações, né? Uhum. Com testemunho, né? Então, hoje eu estou aqui no mesmo local que eu estava ontem. E ontem estava aqui, a minha vizinha convidou a gente para comer um bolinho. E desceu o cafezinho, foi uma comunhão assim muito boa. E o bom disso tudo é que desceu também uma pessoa que saiu recentemente agora do mundo do vício da bebida. E ele viu a gente assim, ficou de longe, querendo se aproximar, e a gente, vem. E ele veio e ficou conversando. Ele disse, mas que coisa agradável ficar aqui com vocês. E Que estava bom. ouvindo uma musiquinha evangélica, assim, do lado. Essa minha vizinha também é evangélica. Inclusive, eles estavam fora da igreja, a gente levou eles para a nossa igreja. Hoje a gente está Legal. fora da igreja, mas eles estão lá. Isso é importante, né? Então, Uhum. eu comecei a ver que você necessariamente não precisa pregar, você precisa viver, né? E eu espero, eu estava dizendo para a minha vizinha, é uma pessoa que precisa muito do nosso apoio. Nós Uhum. temos que ajudá-lo a sair cada vez mais desse lugar que ele estava, né? Então, Uhum. aí parando para pensar, eu acho que de alguma forma eu estou sendo mediadora, né? Então eu estou ficando feliz já. Já estou ficando feliz já. A gente canta uma música, não sei se vocês conhecem, do Daniel Souza. Ele canta assim: somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando, somos teus olhos à procura dos aflitos, somos tua boca proclamando o reino de Deus. Olha aí. Quando Jesus ordenou, né, aquilo que nós falamos aqui, vão e façam discípulos, né? E os discípulos que escreveram acerca disso tratam a igreja como o corpo de Cristo, né? Uhum. Isso diz respeito ao nosso papel mesmo, né? Quando é que Jesus toca alguém? Quando eu toco, né? Quando é que ele Isso. fala com alguém? Quando eu falo, né? Exato. Então, esse é o nosso papel como corpo, né? Se nós somos o corpo de Cristo, quando ele se move, nós nos movemos, né? Verdade. Amém. O Alto da Compadecida dele. E eu peço Oi? até oração por esse meu vizinho. O nome dele é Péricles. Eric. Péricles. Péricles. Ah, Peço oração por ele, tá? Para que Deus firme ele nos caminhos. E a Débora falou Alto da Compadecida. Helene, o nome do seu irmão, como é? É Ronaldo. Ronaldo. Orar para Deus guardar, né? A gente. Muito bem. Só isso?
Vamos lá, então. Senhor Jesus, te somos gratos e somos gratos porque o Senhor tem colocado nossa cabeça, o nosso coração inclinado, Senhor, a pensar sobre sua missão, sobre seu propósito aqui. Sim, sim. E nós te pedimos que o Senhor continue fazendo esse trabalho nos nossos corações. Sim, não desista de nós, Senhor. Não desista de nós. Nós muitas vezes somos teimosos, somos devagar para nos engajar, para entender, para nos engajar, mas não desiste de nós. Permaneça conosco, teu Espírito Santo permaneça falando aos nossos corações, trazendo luz para que nós nos inclinemos e sejamos agentes de transformação, Senhor. Tira de nós o egoísmo que nos faz observar só aquilo que nós podemos ser para nós mesmos. E enche-nos, Senhor, de compaixão. Faz-nos, Senhor, semelhantes a Ti nisso. Que a gente possa olhar para aqueles que nos cercam cheios de compaixão, assim como Jesus. Eu quero dentro desse tema da compaixão, quero te pedir pelo nosso país, Senhor, pela situação que temos vivido, diante esses dois vírus que têm invadido o nosso país, o vírus de gripe e vírus de Covid, que tem feito muitas vítimas, que tem, Senhor, se espalhado com muita velocidade, e uma vez já bastante abalados emocionalmente, fisicamente, com a pandemia, isso tem gerado um efeito muito, muito pesado para todos nós. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor tenha compaixão do nosso país, que o Senhor tenha compaixão dos nossos irmãos, dos nossos queridos. Senhor, livra-nos, Senhor, desse mal. Senhor, orienta-nos, Senhor. Nós temos visto irmãos queridos, pessoas muitas vezes se opondo a se proteger, a se vacinar. Muitas vezes pastores ensinando que as pessoas não devem se proteger, se vacinar. Senhor, tem misericórdia. Senhor, opera os corações, converte, Senhor. Converte os corações, Senhor. Para que haja compaixão, Senhor. Para que nós não sejamos arrasados, Senhor, por esses vírus, Senhor, sem chance de resistência, Senhor. Senhor, que o Senhor possa iluminar a igreja brasileira, Senhor, para que ela renuncie, Senhor, a essa ideologia, Senhor, que tem tomado conta da igreja muitas vezes, Senhor, que a igreja renuncie, Senhor, esse viés político, Senhor, e que ela de fato, Senhor, se encha de compaixão por aqueles que estão acamados, doentes, Senhor. Senhor, nós te somos gratos porque o Senhor tem nos livrado até aqui, Senhor. O Senhor tem poupado as nossas vidas, nos guardado, Senhor. E, Senhor, clamamos que o Senhor opere isso também, Senhor. Naqueles que nos cercam, Senhor, na igreja brasileira de modo geral, Senhor, naqueles que não foram alcançados ainda mais, Senhor. Meu Deus. Opera, Senhor, e que nós não sejamos lembrados, Senhor, como uma geração que lutou a favor de um vírus, Senhor. Uma geração de crentes que operou pela degradação, pela destruição, como nós lembramos hoje aqui do que aconteceu na África do Sul. Que nós não sejamos lembrados dessa forma, Senhor. Em nome de Jesus. Quero te pedir especificamente, Senhor, pelo irmão da Risolene, Ronaldo, Senhor, que está doente. Senhor, o filho dela, o Arthur, Senhor, que também está com alguns sintomas. Senhor, guarda ele, Senhor. Guarda ele, Senhor. Protege no nome de Jesus. Que nós repreendemos a ação desse vírus, nós repreendemos todo o mal-estar e tudo aquilo que possa, Senhor, causar mal às vidas deles, Senhor. Em nome de Jesus. Protege a mãe dela, Senhor, nesse processo, Senhor, que é mais idosa. Senhor, cuida, Senhor, que nós possamos passar por isso, Senhor, e do outro lado, olhar para trás e dizer: o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu.
pelo Péricles, o vizinho dela, Senhor, que está numa luta, Senhor, contra o alcoolismo, Senhor. Oh, Senhor, Senhor, nós sabemos o quanto o vício pode ser nocivo, Senhor, o quanto ele pode arrastar as nossas vidas, nos prender com cadeias, Senhor. Nós te somos gratos porque o Senhor tem trabalhado na vida dele e livrado ele desse mal, Senhor. Fortalece ele, Senhor, para que, Senhor, ele consiga resistir, Senhor, diante das tentações de retornar ao vício, Senhor. No nome de Jesus, enche ele de, Senhor, de confiança no Senhor, enche ele de fé, Senhor, de força para encarar esse vício, Senhor, e que ele não volte atrás, Senhor. Que ele marque pé, que ele marque posição e siga firme, Senhor. Sim, e que também a Risolene e seu esposo sejam agentes disso, Pai, Senhor. amém, Que eles possam Pai, ali ao lado dele, luz. Senhor, influenciá-lo, Senhor. Sim, Que eles Pai. possam ser referenciais para ele. Quando ele olhar para alguém, ele fala, Pai. com eles eu tenho um suporte, eu tenho alguém que Pai. se importa comigo. Verdade, Senhor, no nome de Jesus, te somos gratos por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, Senhor. Nós queremos valorizar isso, Senhor, e viver verdade, cada vez mais para Ti. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Hora de dar tchau. Tem um cachorrinho aparecendo aí. Meu